Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores desafios da computação, uma tarefa que acontece o tempo todo debaixo dos panos. Como um sistema operacional gerencia a memória? A gente vai desvendar os segredos por trás dessa organização que permite que tudo funcione no nosso computador. E para começar, vamos pensar nessa pergunta aqui. Já parou para pensar que, a cada segundo, seu computador está lidando com milhões de pedidos de memória? É um navegador, um jogo, um editor de texto, tudo pedindo um espacinho para funcionar. Como é que o sistema não vira um caos completo? É exatamente esse o desafio que vamos entender agora. E o grande herói dessa história, quem bota a ordem na casa, é o alocador de memória. Ele é uma parte do sistema operacional que funciona como um gerente super rigoroso. É ele quem decide quem ganha memória, quanta memória ganha e por quanto tempo. Sem ele, nada funcionaria direito. Para deixar tudo isso bem mais fácil de visualizar, vamos usar uma analogia. Imagina que a memória RAM do computador é um terreno enorme e valioso que pertence a uma empresa fictícia, a Angel Corp. Nesse cenário, o sistema operacional é o gerente desse terreno e os programas são os clientes querendo alugar lotes para construir suas coisas. Bom, nosso roteiro para entender isso está dividido em 6 partes. A gente começa entendendo como é esse terreno, depois vamos ver os problemas que aparecem, como os famosos buracos, e aí sim vamos explorar as soluções geniais que os sistemas usam, como o sistema Bud, o Slab, até a gente ter a visão completa de como tudo se encaixa. Vamos lá, começando pelo básico. Antes de sair gerenciando o terreno, a gente precisa entender como ele é. É exatamente isso que vamos ver agora, a base para todo o resto. Assim como na nossa Angel Corp não existe um único gerente para tudo, o trabalho é dividido. Existe o alocador de memória física, que lida com os grandes lotes de terra, a RAM de verdade. Tem também o alocador de espaço do kernel, que cuida da infraestrutura interna da própria empresa, as pequenas pecinhas que fazem o sistema operacional funcionar. E, por fim, o alocador de espaço do usuário, que gerencia os projetos dos clientes, ou seja, a memória que nossos aplicativos usam, normalmente através de funções como a Malo. Certo, agora a coisa começa a ficar interessante. Os clientes dos nossos processos começam a pedir e a devolver os lotes de terra. Parece simples, né? Mas essa movimentação toda de aluga e devolve cria um problema bem chato, um problema chamado fragmentação. Olha só essa sequência bem típica. Primeiro chega um cliente e pede 200 megabytes. Ok. Depois outro pede 100 megabytes e um terceiro mais 100 megabytes. O terreno está sendo ocupado, bonitinho, em ordem. Mas aí, o primeiro cliente termina o que tinha para fazer e devolve os 200 megabytes dele. Pronto, agora temos um buraco bem no começo do terreno. Chega um cliente novo pedindo 300 megabytes. Ele vai lá para o final. E por último, o terceiro cliente devolve os 100 megabytes dele. E agora, como ficou nosso terreno? O resultado é exatamente este aqui. O nosso terreno, que antes era um espaço livre e contínuo, agora está todo picotado. Temos lotes ocupados e vários espaços vazios espalhados entre eles. E isso nos leva diretamente ao grande vilão da nossa história. O nome desse fenômeno é fragmentação externa. É aquela situação super frustrante. O gerente da Angel Corp sabe que, somando todos os pedacinhos, tem 500 megabytes de terreno livre. Mas aí chega um cliente querendo um lote de 300 megabytes e ele não consegue atender. Por quê? Porque o maior lote contínuo que ele tem é de 150 megabytes. É um baita desperdício de recurso que pode travar o sistema. Ok, então temos um problema: vários buracos de memória livre. Se um programa novo pede memória, em qual desses buracos o sistema operacional deve colocá-lo? A resposta para isso está nas estratégias de alocação. É como se fosse o livro de regras do nosso gerente. Basicamente, existem 3 estratégias principais. A First Fit é a mais apressada. Ela pega o primeiro buraco que encontrar que seja grande o suficiente. É rápida, mas pode deixar umas sobras pequenas e inúteis. A Best Fit é a mais perfeccionista. Ela procura o buraco que vai caber mais apertado, deixando a menor sobra possível. Isso economiza espaço, mas pode criar fragmentos tão pequenos que ninguém nunca mais vai usar. E tem a Worst Fit, que faz o contrário. Pega o maior buraco de todos, na esperança de que a sobra ainda seja grande o bastante para outro cliente. Cada uma tem seus prós e contras. Percebe que essas estratégias são reativas? Elas lidam com os buracos depois que eles já apareceram. Mas e se a gente pudesse evitar que esses buracos aleatórios se formassem? É aí que entra uma abordagem bem mais inteligente, o sistema Buddy. A grande sacada do alocador Buddy é a organização. Em vez de lidar com buracos de qualquer tamanho, ele só trabalha com blocos que são potência de 2, 64 KB, 128 KB, 256 KB e por aí vai.
Essa regra simples torna um processo de dividir um bloco grande em dois menores, que são buddies ou parceiros, e o mais importante, de juntar esses dois parceiros de volta num bloco maior, algo extremamente rápido e eficiente. Vamos ver como funciona na prática. Chega um pedido de 40 KB. O sistema logo arredonda para cima para a próxima potência de 2, que é 64 KB. Ele procura um bloco desse tamanho. Não achou? Sem problemas. Pega um de 128 KB e quebra ele em dois buddies de 64 KB. Um vai para o cliente. A mágica mesmo acontece na hora de devolver. O sistema verifica se o parceiro daquele bloco também está livre. Se estiver, puf, ele junta os dois de volta em um bloco de 128 KB. Isso combate a fragmentação de forma ativa. O sistema Buddy é ótimo para pedidos de memória de tamanho médio para grande. Mas e as coisas pequenas e super frequentes? O kernel, o coração do sistema, precisa criar e destruir milhares de pequenas estruturas o tempo todo. Usar o Buddy para isso seria como alugar um lote de 128 KB só para guardar uma caixa de ferramentas. Um desperdício. Precisamos de um especialista. E o especialista para isso é o alocador Slab. Pense nele como uma almoxarifada de peças pré-fabricadas da nossa Angel Corp. Em vez de buscar terra e matéria-prima toda vez, ele já mantém um estoque de objetos prontos para uso como se fossem, sei lá, postes de luz ou hidrantes, já montadinhos. Esses estoques ficam em áreas de memória chamadas slabs. O esquema é super eficiente. O kernel precisa de um desses objetos, o alocador slab vai num slab que está parcialmente cheio e pega um. Simples assim. Não precisa procurar espaço, não precisa inicializar nada, já está pronto. Quando o objeto não é mais necessário, ele simplesmente volta para o seu slab, pronto para ser usado de novo. Isso é rápido e elimina completamente a fragmentação para esses pequenos objetos. Bom, até agora a gente viu as estratégias como se fossem soluções separadas, mas na vida real a coisa é muito mais integrada. Nessa última parte, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver como tudo isso trabalha em conjunto num sistema operacional de verdade. E o ponto-chave aqui é o seguinte: não é uma questão de escolher uma estratégia ou outra. Os sistemas operacionais modernos são espertos. Eles usam uma abordagem híbrida. É uma verdadeira colaboração, um ecossistema onde cada alocador tem a sua especialidade, o seu papel. Esta tabela resume a orquestra toda. O sistema Buddy é o cara que cuida da terra bruta, gerenciando os grandes lotes de memória física. Em cima dele, o alocador Slab funciona como departamento de pré-fabricados, otimizando o uso de peças comuns para o próprio sistema. E, finalmente, os alocadores de RIP, tipo o Malloc, são os que alugam os lotes para os clientes, que são os nossos aplicativos, cada um na sua função, trabalhando juntos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, principalmente para quem desenvolve software. Agora que a gente entende as regras do jogo, como podemos escrever programas que sejam bons clientes? Que peçam e devolvam memória de um jeito inteligente, que ajude o sistema em vez de atrapalhar? Entender esses mecanismos por trás das cortinas é, sem dúvida, o que diferencia um bom programador de um excelente engenheiro de sistemas.